Olá, tudo bem? Graça e paz, bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivamente para assuntos a respeito da graça de Deus, ou seja, da sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E o tema deste vídeo é: Deus deu dons aos homens e não títulos. Vou repetir: Deus deu dons aos homens e não títulos. E quando Deus deu esses dons? Quando foram esses dons? E agora, como ficam os doutores com esta revelação? Nestes versículos que vamos ler, eles estão na crista da onda. Ou seja, eles se sentem o tal pelos seus estudos de teologia, pelos seus estudos em livros, mas a revelação da graça e da sã doutrina, a maioria não tem. Aliás, todos que pregam preceitos da lei, nenhum tem, nenhum se converteu ainda. Por esses versículos, eles se sentem deuses dentro de seus templos. Tem pessoas para lavarem os seus carros, carregar as suas bolsas, cuidar da beleza de suas esposas, e terem rótulos de mestres e doutores. Só esqueceram de avisá-los que estas regalias teriam prazo de validade. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Paulo está dizendo em que ano, em que época e qual eram os seus destinatários. Ou seja, Paulo estava dizendo que era para aquela época, para aquelas pessoas. No versículo 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando ocorreu? Quando Jesus ressuscitou. Jesus foi aos lugares inferiores da terra e resgatou os espíritos que estavam retidos. Mais à frente nós vamos ler sobre isso. Quando Jesus foi crucificado e antes de ressuscitar, ele em espírito foi aos que estavam na morte adeana. Antes da cruz, todos que morriam tinham seus espíritos retidos no Hades ou inferno, que a religião diz que os crentes que não dão dízimos, que as pessoas que estão fora das igrejas, das chamadas igrejas, vão para o inferno. Mas inferno em hebraico significa sepultura, ou seja, todos que morrem normalmente vão para o inferno, ou seja, vão para a sepultura. Jesus pregou para estes espíritos, e muitos tendo sido condenados pelos homens na carne, muitos também foram por ele, Cristo, levados à glória. No versículo 9, do mesmo capítulo 4 de Efésios, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, aqui nós temos que entender a revelação, nós temos que entender qual era o propósito de se preparar os santos daquela época, ou seja, os evangelistas, os pastores, os bispos, os profetas daquela época. Temos que respeitar a época e quem eram os destinatários desta carta. Paulo aqui está se referindo a preparar os que irão passar pela grande tribulação.
não para os tempos pós-juízo do ano 70 DC. Ou seja, era para preparar aqueles irmãos que dali, essa carta provavelmente escrita ali, vamos colocar em 60 e 67 antes de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, 3, 4, 5 anos antes do ano 70. Então, para aqueles irmãos foram dados esses dons. Para eles sim. Mas vamos ler à frente, que você vai entender que nos dias de hoje não existe mais esses dons. Mas está escrito. De repente, parece uma heresia. A pessoa, nossa, é uma pessoa de 30, 40 anos dentro de uma caverna dessa, jamais vai aceitar uma palavra dessa. Porque vai achar o cara é herege, o cara é um perturbado. Mas vamos à frente e nós entenderemos por que os dons eram somente para antes do ano 70, quando viria o juízo de Deus. Versículo 13 do mesmo capítulo de Efésios 4. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes do ano 70 DC, não havia salvação pela lei, pois ninguém conseguiu cumprir plenamente a lei. Devido a isso, os irmãos que iriam evangelizar sobre o juízo que estava à porta deveriam ter conhecimento pleno do Salvador. Como o próprio apóstolo Tiago disse em sua carta. Olha, esta carta aqui, só para entender, para você entender, esta carta de Tiago, de Pedro, de João, eles tratam de assuntos do evangelho da circuncisão. Não é o evangelho, o mesmo evangelho de Paulo. O de Paulo é o evangelho da incircuncisão. Ou seja, para os gentios, que somos nós. Quem que era circuncidado? Os judeus. Então, Tiago, ele aqui, já que o sistema religioso diz que a Bíblia é uma só e que os livros históricos, Mateus, Marcos e João, é para serem usados nos dias de hoje, então eles, na verdade, eles usam a lei, porque Jesus ali nasceu debaixo da lei. Jesus veio de Nazaré, veio para cumprir a lei. Aqueles 4 livros, esse livro de Tiago, de Pedro, é livro da lei. Infelizmente o sistema religioso não tem esse discernimento. Mas aqui, veja bem, Tiago, já que eles acreditam nessas cartas, então vamos ler o que o sistema religioso gosta de pregar, que é a lei. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que Tiago disse naquela época. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O que significa o juiz está às portas? O juízo de Deus estava vindo. Estava dali há 6, 7, 8, 10 anos, que seria o ano 70. Que Jesus de Nazaré disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então aqui Tiago está falando que o juiz já estava à porta. Veja bem, quando dizem nos dias de hoje, no século 21, que Jesus virá por sobre as nuvens, isso é uma das maiores mentiras de todos os tempos. Porque o juiz naquela época já estava à porta. Será que esse juiz continua na porta 21 séculos ainda? Será que é difícil entrar isso na cabeça? Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Veja bem, Paulo aqui, naquela época, já falava, já tinha os lobos, eram vorazes, os mentirosos, os falsos profetas, os enganadores, os fraudulentos, já existia naquela época. São ventos de doutrinas, é os dias de hoje.
O que tem aí são cópias de cópias de cópias mal feitas e todos ventos de doutrinas, cada um fala uma coisa. Mas a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo reunido em cima da sã doutrina e qual Cristo é o cabeça, você não vê por aí. O que você vê é a igreja dos homens, a igreja dos cães gulosos é o que tem por aí. Se o falar de salvação não for plenamente baseado na sã doutrina, esquece. Porque o que passar disso é vento de doutrinas. Nos dias atuais, se alguém fala em preceitos, em cerimônias, em coisas do Velho Testamento, isso é vento de doutrina. Isto é doutrinas de homens, não de Deus. São só mentiras, enganos, escravidão, fraude e assim por diante. É como Paulo disse, por vocês ainda serem crianças, não podemos dar alimento sólido. Então veja bem, tem pessoa, eu tenho 1 ano e pouco estudando a revelação, estudando a sã doutrina, tem pessoas 40, 50 anos, ainda comem dos enganos, das fraudes, ainda vivem na mentira, porque passou da sã doutrina nos dias atuais, que é o preceito da lei, que seja do preceito da lei, isso é vento de doutrina, isso aí não é a doutrina de Cristo, do ressuscitado. Em Efésios 4,15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da sã doutrina, Cristo é o cabeça da igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, que somos quando nós nos reunimos como igreja, não em templos feitos por mão de homens, para si. Como Cristo será o cabeça de um local que se prega dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento até o ano 70. Quando Deus derrubou o templo no ano 70, deu-se fim a sacerdote, a levitas, a dízimos, a sacrifício, a holocausto, deu-se fim a oblações, a abluções, deu fim a tudo. Deu fim à lei da purificação. Nós fomos purificados pelo sangue que verteu daquela cruz, não por uma água de uma piscina, de um rio, de uma cachoeira. Isso é profanação, isso é pisar no corpo de Cristo. Aqui Paulo disse, eles deveriam seguir a verdade para ter o crescimento, conhecimento de Cristo, como que nos dias de hoje. Alguém pode ter conhecimento pleno de Cristo, se o que pregam nas chamadas igrejas são as leis de Moisés. Não são igrejas, são sinagogas. O que tem por aí são sinagogas. Como chegaram à cabeça da igreja, se o que pregam é dízimos, Páscoa judaica, buscar Deus no monte, óleo na cabeça, vassoura ungida, copo de água ungido, lenço ungido, caroço de feijão ungido, arroz ungido, sapato ungido, anjo ungido, tudo ungido. Nestes locais Deus não se faz presente. Vamos ler Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O ajuste do corpo de Cristo é quando se respeita o Espírito da graça. E este não está em um pedaço de pão, nem um copo de suco. No copo do corpo de Cristo não tem fermento, lei, preceitos velhos e ultrapassados, cerimônias farisaicas e costumes da velha letra. Quando estamos reunidos como igreja em torno da sã doutrina, aí sim, Cristo é o cabeça da igreja. Com dons de Deus, esses ditos pastores, bispos, etc., dizem ter. Os dons deles são dons carnais. Então, qual que é o sentido de ter se levado cativo o cativeiro e derramado dons e dado dons aos homens? Eram para preparar os irmãos para o juízo que estava à porta. Era para o juízo do ano 70. Nos dias de hoje,
Deus mesmo se faz presente dentro do nosso espírito. E nós vamos ler em seguida, mais para frente, que nenhum homem é capaz de ensinar o seu próximo. Porque é Deus mesmo que faz isso. E quando ocorreu isso? No ano 70. No ano 70 DC, quando veio o juízo contra os israelitas, contra a desobediência dos judeus, contra os fariseus. Eles mataram profeta, eles mataram inocentes, eles fizeram toda a desobediência, tudo que é de ruim para desagradar a Deus, eles fizeram. E por fim ainda crucificaram o filho primogênito de Deus. Deus mandou para buscar os perdidos da casa de Israel. Eles foram e mataram. Então o juízo veio lá naquela época. Só que o sistema religioso, eles não acreditam em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ali fala sobre os tempos, o fim dos tempos, ou fim das eras, fim da era, ou consumação do século, foi tudo no ano 70. Quando lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João estava no dia do Senhor. O dia do Senhor, o que era o dia do Senhor? Era o dia de vingança, o dia da ira de Deus contra aquele povo. Infelizmente para eles, os equivocados pastores e mestres, o escritor desta carta também escreveu outra em contradição a esta. Ou seja, para tristeza dos que têm títulos de pastores, que têm anéis, que têm títulos de bispo, de presbíteros, que têm títulos de vários segmentos religiosos, não vale de nada. Porque Deus deu dons naquela época. Nos dias de hoje, o dom é o próprio Deus dentro da pessoa. Então, a tristeza deles é que os dons tinham prazo de validade. Teve prazo de validade. Quando era um imperfeito a fazer a obra, havia necessidade do dom do Deus perfeito. Quando veio o perfeito, o que era imperfeito se desfez. O apóstolo dos gentios Paulo disse pelo Espírito que apenas em partes eles naquela época tinham conhecimentos e também em parte profetizavam. Se naquela época os dons eram somente em parte, imaginem hoje, nos dias de hoje. Ou seja, eles não tinham a plenitude dos dons, era algo apenas em parte. Era algo limitado. Porém, quando veio o perfeito, o Cristo ressuscitado, aí sim veio a plenitude de Deus, veio a verdade. Vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando Paulo estava escrevendo, por volta do ano 57, 58, 60, à igreja de Corinto. Estava falando isso para os irmãos de Corinto, que quando viesse o perfeito, as línguas cessariam, os dons cessariam. Ou seja, pastores, bispo, cessariam. Já se passaram quase 2000 anos e estes homens carregam títulos carnais. Língua significa glossa, idioma. Nunca que a língua foi balabachúrias, vassoura que canta, vassoura que sobe, vassoura que roda. Nunca foi. Língua, em hebraico, é glossa. Ou seja, idioma. O dom de línguas foi utilizado na primeira era cristã para falar das grandezas de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Por isso que Pedro e mais 120 que estavam no dia de Pentecostes começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas das grandezas de Deus. E os persas, os medos, um monte de
de estrangeiro começaram a ouvir as grandezas de Deus na língua deles, no idioma que eles entendiam. Veja bem, como que se pode, olha a cegueira da religião, olha a cegueira dos evangélicos, como que um balabachúria pode ser algo, grandeza de Deus? Se fala um balabachúria, essa chamada igreja tem 100 pessoas, um fala um balabachúria, 99 falarão balabachúrias. Ou seja, não é idioma, é uma língua estranha verdadeira. Essa mesma é uma língua verdadeira. Então, como que vai se esperar de um povo que acredita em balabachúrias acreditar na revelação da sã doutrina? Não é fácil, não é para qualquer um. É com muito pesar, ou com muita alegria, eu não sei. Que pela misericórdia de Deus, Deus deu a esse ser um entendimento. Então, fica difícil de quem acredita em balabachúria acreditar numa revelação tão profunda como esta. Que os dons foram até que viesse o perfeito. Depois do ano 70, o próprio Deus fala na mente dos homens, não com balabachúrias, não com vassoura que canta, vassoura que sobe. Ele fala na mente a língua, o idioma que a pessoa entende. Porque Deus não é Deus de confusão. Como vamos ler mais à frente, mas os que ainda estão no pré-primário falam uns balabachúrias, uns vassoura que dança e assim por diante. Porque são meninos ainda. São crianças do entendimento. Ainda estão no prézinho, ainda estão no mingauzinho. Aí quando você dá uma coxinha de galinha caipira, já engasga. Por quê? Porque não tem maturidade. Não tem espiritualidade, é carnal. Só por Deus. Vamos ler 1 Coríntios 13, 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, disse Paulo. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando havia imperfeito? Quando havia necessidade dos dons para preparar os irmãos, para qualificar os irmãos a serem salvos. Porque nos dias de hoje somos salvos pela graça de Deus, sem a necessidade de praticar obra nenhuma. Então, nos dias de hoje não há necessidade de dom, porque o nosso espírito já foi aperfeiçoado, o nosso espírito já foi justificado, santificado, foi redimido. O nosso espírito já está pronto. Esta natureza adâmica, quando deitar, volta, vira pó, vira esterco. O que vale é o que está aqui dentro. Esse que está aqui dentro é perfeito. Esse que está dentro aqui não é carne e sangue, não tem barba, não usa óculos, não é feio, não é cabeçudo, não é nada. Porque o que está aqui é perfeito. Está entendendo que nos dias de hoje não há necessidade de dom? Não há necessidade de se preparar ninguém, porque já estão todos preparados. O que é da perdição é da perdição. O que é eleito, acabou. Não tem mais que dois caminhos. É o da perdição, como está lá em Apocalipse no 22, o justo continue a ser justo e o injusto continue sendo injusto, mesmo depois que Deus bateu o martelo, no ano 70, que houve juízo. Então seguiu. Quando veio o perfeito? No ano 70. O que é perfeito? Veio em glória no ano 70 DC. Não é 1970, é no ano 70 depois de Cristo. Com o juízo sobre Jerusalém. Mas vai falar que o que é perfeito já veio, para você ver o que acontece. Os balabachúrias ficam doidos. Eles te chamam de herege, eles te chamam de maluco, de louco. Falso profeta, que você está endemoniado, que você tem não sei o quê, você comeu sardinha com espinha. Sabe, é muita loucura. Foi assim nos dias de Jesus. Os judeus e os fariseus
também não acreditavam no que ele dizia. Sabe o principal motivo da dureza do coração de quem frequenta as chamadas igrejas em aceitar a sã doutrina? É que são cópias de cópias. Tudo que está aí como templo de Deus não são originais. São cópias e muito mal feitas. Para a maioria dos pregadores, Jesus de Nazaré ainda não ressuscitou, não, ainda nem morreu. Quanto mais ressuscitar. E para a outra parte deles, Jesus ainda vai vir por sobre as nuvens. É uma das maiores mentiras que existe, é dizer que Jesus virá por sobre as nuvens. Para finalizar o argumento que Deus deu dons aos homens e não títulos, com o prazo de validade, vamos ler Hebreus. Preste muito bem atenção nesses versículos que iremos ler. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, preste muito bem atenção. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Quando, gente? Quando, meus irmãos? Quando, amado? Que estava chegando o dia? Foi falado no livro de Hebreus, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, fala sobre isso. E o escritor de Hebreus, que provavelmente foi Apolo, que escreveu, ele usou o escrito para dizer que estava chegando. Que naqueles dias, quando você lê na sua Bíblia, naqueles dias, o dia do Senhor, o dia de Deus, aquele dia, foi o dia do juízo. Vamos ler Hebreus 8, 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, depois do ano 70. Quando houve o juízo, quando ele bateu o martelo, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis, olha por que os dons se acabaram, olha porque se findou os dons, Deus falando, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Estes versículos que acabamos de ler já estava profetizado no livro de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Depois você abre sua Bíblia e leia. Então você veja bem, para aquelas sinagogas, as chamadas igrejas, que vivem do Evangelho, como eles dizem, não é interessante pregar que Jesus já veio, que o juízo de Deus já ocorreu, e que o livro do Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo, o qual se deu na primeira era cristã. E assim não ensinam seus fiéis a reinarem em vida e gozarem a plena alegria de todas as sortes de bênçãos. Eles sim, os líderes, se fartam com os recursos alheios. Raça de... nem vou falar. Depois daqueles dias, anos 70, não há homem na face da terra que consiga ensinar para outra pessoa coisas a respeito de Deus, coisas espirituais. O que devem fazer as chamadas igrejas? Fecharem, ou então seus líderes rasgarem seus diplomas, derreter seus anéis de doutores
e começarem somente a adorar a Deus em espírito e em verdade. Os líderes têm que trabalhar, devem parar de escravizar os incautos e humildes, que vão a estes alçapões em busca de Deus, e o que acham é um local de comércio, cheio de enganos e mentiras. Se não tem a revelação da sã doutrina, então peçam a Deus que Ele dá. Para os espirituais, os diplomas desses falsos deuses não valem de nada. Todos vão ter que aprender a adorar a Deus como se deve ser adorado, ou seja, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Meus amados, depois que Deus bateu o martelo, não há mais um ser humano que consiga ensinar seu próximo a respeito das grandezas de Deus. O evangelho para nós, gentios, para nós os da graça, está na sã doutrina que foi revelado ao apóstolo Paulo, que se encontra de Romanos a Hebreus. São 14 epístolas, só que Hebreus provavelmente foi Apolo que escreveu e não Paulo. Então, os escritos para nós da graça, para nós os eleitos, está nessas 14 epístolas. Entendendo todo o contexto dessas 14 epístolas, entenderão todo o restante da Bíblia, tanto o Velho, as leis, os livros proféticos, Apocalipse, todos ficarão claros como a neve, porque as escamas caem dos olhos. As escamas caem dos olhos. O véu já foi rasgado, ele não volta a ser costurado. O sistema religioso tenta costurar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Creiam que o reino de Deus já se faz presente dentro de nós. Creiam que naqueles dias já ocorreu, que foi o juízo de Deus. Creiam. Não acreditem nos balabachúrias, porque eles não têm a revelação. Se gostou desse vídeo, então dê um like, compartilhe. E hoje estão dentro das chamadas igrejas. Que os teus olhos sejam iluminados e sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra nas cartas do nosso querido e amado irmão Paulo, que é a sã doutrina. Até outra oportunidade, se assim o Pai deixar. Graça e paz sejam com todos.